Chegamos agora, meus irmãos, ao principal momento do culto, onde o Senhor Deus já tem falado, mas de maneira mais especial ainda falará ao seu povo por meio da pregação da palavra. Por isso, abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Os irmãos que estiveram semana passada aqui no culto vespertino devem lembrar que a exposição foi feita nessa perícope, mais precisamente do versículo 3 ao versículo 7, e havia ficado para hoje a segunda porção desse texto, do versículo 8 ao versículo de número 11. Eu farei a leitura do versículo 1, novamente, até o versículo 11, mas como eu disse, a exposição se dará apenas do versículo 8 ao versículo de número 11. Seria a segunda parte do sermão de domingo passado, mas foi necessário a gente quebrar em 2 sermões. 2 Coríntios, capítulo 1, assim diz o Senhor. Apóstolo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos. Amém. Oremos. Ó Deus, eis aqui a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Teu povo seja consolado mais uma vez essa tarde, edificado e também, ó Deus, exortado. Que Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que o Senhor retire de nós qualquer tipo de pensamento que venha a nos levar para longe desse momento, que nós estejamos concentrados aqui, do começo ao fim, para ouvir atentamente o que o Senhor tem para falar conosco. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus, por nós sermos muitas vezes negligentes em ouvirmos e aplicarmos a Tua palavra, e nos ajuda a não somente sermos ouvintes, mas também praticantes da Tua santa palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra que você costuma ouvir quando criança, pelo menos entre as palavras que lhe causam curiosidade, acredito que pelo menos em algumas pessoas, é a palavra independência. E a gente já começa a escutar sobre essa palavra no colégio mesmo, quando a gente estuda a história do Brasil e vê ali o período em que a independência de nosso país foi proclamada às margens do rio Ipiranga. A famosa frase, independência ou morte. E essa palavra, independência, também é usada
em outros contextos, como por exemplo, quando crianças podemos ouvir alguém falando, algum adulto, da famosa independência financeira. E só quando você cresce é que você vai saber realmente o que significa isso, a famosa independência financeira. A palavra independência, ela não tem um significado intrinsecamente, ela não é intrinsecamente algo ruim, de forma alguma. Um exemplo disso é que aqueles que são pais, eles criam seus filhos para serem independentes, em certo sentido. No sentido de que eles vão crescer um dia, vão tomar o seu caminho, servindo a Deus. É claro que pais crentes vão instruí-los nesse caminho, no caminho do Senhor. Mas eles querem que haja uma ruptura em algum momento. Uma ruptura no sentido de não haver mais aquela dependência dos seus pais, quer seja financeira ou até mesmo em outras coisas. Esses pais continuarão sendo presentes na vida de seus filhos, como bons conselheiros, sábios conselheiros, mas essa relação de dependência já não mais haverá, ou pelo menos não deveria mais haver. Então, independência nem sempre é algo errado. O problema da independência é quando ela traz a ideia de autonomia. Quando o indivíduo que ele busca essa independência, ele quer viver uma vida autônoma. E aqui é claro que eu estou falando uma autonomia da própria lei de Deus, ou a parte da lei de Deus, você vivendo por si mesmo, sem ser submisso à lei do Senhor Deus, à sua vontade. Essa sim, essa independência, ou melhor, essa autonomia, ela é pecaminosa. Ela é altamente prejudicial para nós. E aqui nesse texto, de 2 Coríntios, do versículo 8 ao versículo 11, nós aprenderemos como o Senhor Deus utiliza o sofrimento para nos tornar cada vez mais conscientes de nossa dependência dEle. Sim, nós vimos domingo passado, na primeira parte do texto, do versículo 3 ao versículo 7, que o Senhor Deus utiliza, Ele suscita sofrimento para trazer consolo ao seu povo. E agora, nós veremos que Ele também utiliza o sofrimento para não apenas trazer consolo, mas também nos tornar cada vez mais dependentes, ou melhor, nos conscientizar cada vez mais de nossa dependência. Nós veremos isso em 3 pontos. Versículo 8, nós veremos o impacto, o choque que a realidade da independência causa na vida de alguém. Em segundo lugar, nós veremos versículos 9 e versículo 10, a transformação da independência na dependência, deixando de ser independente para ser dependente. E no versículo 11 nós veremos as evidências, ou melhor, uma evidência específica aqui, a evidência dessa dependência que nós temos do Senhor Deus. Volte seus olhos ao texto, e eu quero lhe relembrar aqui o contexto da passagem para você voltar, lhe rememorar isso, e aqueles que não estão familiarizados, ficarem familiarizados com o contexto. O apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios, como nós vimos no domingo passado, com o propósito principal de defender o seu apostolado. É essa a sua intenção principal aqui. Ele estava sendo atacado naquela cidade por falsos mestres que falavam que ele não era um apóstolo de fato, ele não era chamado por Deus, chamado por Cristo para exercer aquele ofício. E ele escreve essa segunda carta, que como nós também vimos, não é a segunda carta no total que ele endereçou à cidade de Corinto, mas a 4ª carta que ele escreveu. E ele escreve com essa intenção de defender o seu apostolado, de refutar aqueles hereges, de refutar aqueles falsos mestres e defender o seu chamado apostólico. Lembre-se que aqui não se trata de uma defesa meramente pessoal do apóstolo Paulo. Não é que ele está preocupado simplesmente com o seu nome, mas o apóstolo Paulo tem em vista aqui a glória de Deus, a pregação do Evangelho. Porque uma vez que o seu apostolado fosse colocado em xeque, a pregação que ele apresentava acerca de Cristo também seria colocada
em xeque. Então ele está defendendo o seu apostolado em vista de defender o próprio evangelho de Cristo Jesus. E ele faz isso, ele já inicia o capítulo 1, já inicia a carta, defendendo, falando que ele é um apóstolo pela vontade de Deus, pela vontade de Cristo. Em seguida, como nós vimos, ele começa a exaltar a Deus e a falar das suas consolações. Nós vimos que a consolação, ela procede de Deus, versículos 3 e o início do versículo 4, a parte A do versículo 4, Deus é a fonte de toda a consolação, é dele quem vem toda a consolação para o povo da aliança. Nós vimos também que essa consolação vem com um propósito, vem com um objetivo, e o objetivo aqui é de nós sermos consoladores de outras pessoas que também são angustiadas. Então você recebe consolação da parte do Pai, para que você venha distribuí-la com seus irmãos. E nós vimos também que essa consolação, que é dada por Deus, com esse objetivo de consolar a outros, também ela tem uma característica essencial aqui, importantíssima. Ela vem por meio de Cristo, e de Cristo somente. Só há consolo verdadeiro por meio de Cristo Jesus. Aqueles que não estão em Cristo, infelizmente, não têm consolo para as suas vidas. E agora veremos o aspecto da dependência. O mesmo Deus suscitando o sofrimento para nos fazer mais conscientes de nossa dependência dele. Versículo de número 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Se antes o apóstolo Paulo, dos versículos 3 a 7, estava falando em termos mais gerais, acerca do sofrimento, agora, a partir do versículo 8, ele vai exemplificar isso. Ele nos dá um exemplo pessoal de um sofrimento em que ele passou. E o sofrimento em que ele passou, apesar de alguns teólogos falarem sobre isso, tentando entender a que ele se referia aqui, e alguns são da opinião de que Paulo está fazendo uma referência a Éfeso, quando lá em Atos capítulo 19, nós vemos o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, sofrendo uma grande perseguição, depois do evangelho ser anunciado ali, e as pessoas serem convertidas a Cristo, começaram a haver um grande avivamento, e isso provocar um tumulto na cidade. Tumulto gerado por parte do abandono da idolatria à falsa deusa Diana. E os comerciantes que muito lucravam com esse negócio de idolatria, ficaram revoltados com aqueles que estavam ali pregando o evangelho, principalmente o apóstolo Paulo. Nós conhecemos o texto de Atos 19, acerca desse caso. Deus preserva a vida do apóstolo, preserva a vida também dos seus cooperadores, mas ainda que o apóstolo Paulo não esteja fazendo uma menção direta a esse acontecimento aqui, o fato é que ele passou por esse sofrimento. Independente de o apóstolo Paulo esclarecer com detalhes o que foi esse sofrimento, em que momento aconteceu, o que de fato ele teve que enfrentar, a realidade, o fato é que ele sofreu algo muito grave. Ele enfrentou um grande sofrimento. E ele chama a atenção dos coríntios para que eles não ignorem este sofrimento. Uma grande tribulação. E aí você vê aqui que ela tem duas características fortíssimas. Ela foi acima das nossas forças, e aqui ele faz uma referência também aos seus cooperadores, ele não estava sozinho, mas também algo que levou ao desespero da própria vida. Paulo menciona duas características: algo que foi acima de suas forças e que levou ao desespero da sua própria vida. Paulo não está enfatizando demasiadamente o sofrimento, meus irmãos. Não se trata de uma lamúria aqui. Nós vimos no início do capítulo 1. Este homem é aquele que sofreu inúmeras coisas por causa do Evangelho. Vocês lembram das listas que eu li aqui domingo passado? Perseguição, fome, nudez, sede, preocupações com as igrejas,
perigos de morte, tanto na terra como no mar. Este homem não está de maneira nenhuma aqui no versículo 8 se queixando, ele não está lamentando. Não é isso, até mesmo algo que serviria como argumento para os seus adversários contra ele. Claro que não. Ele é o apóstolo Paulo que bendiz a Deus, que começa a sua epístola enaltecendo ao Senhor Deus, por ser o Deus de misericórdia, o Deus de toda a consolação. Então não se trata de uma lamúria aqui do crente Paulo. O que Paulo fez foi demonstrar, mais uma vez, e agora por meio de um exemplo pessoal, que todo cristão sofre. Todo cristão sofre. Não há como negar isso. Aqueles que se dizem crentes e utilizam-se disso para negar a realidade do sofrimento, estão indo contra a teologia da própria palavra de Deus. Ser cristão, necessariamente, lhe levará ao sofrimento. Na verdade, por nós estarmos num contexto de um mundo caído, por conta do pecado, isso já atrai o sofrimento sobre todos. E cristãos também sofrem, singularmente, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Ele declarou isso em versículos anteriores, dizendo que os sofrimentos de Cristo se manifestam na vida dele, como se manifestam na vida de todo e qualquer cristão. Estar ligado a Cristo será demonstrado, uma das demonstrações da nossa união com Cristo, é porque nós padecemos por causa do Evangelho. Então não é uma lamúria, mas é mais uma vez enfatizando o sofrimento presente na vida de todo e qualquer cristão. Não dá para negar. Só que agora o apóstolo Paulo não apenas ele está fazendo menção do sofrimento presente na vida do cristão. Ele dá um destaque a isso. Essas duas características do sofrimento, falar de que ele era acima de suas forças e também levar ao desespero da vida, da própria vida, falam de um sofrimento mais específico ainda. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não apenas nós sofremos como cristãos, nós podemos sofrer a este ponto. A que ponto? A algo que possa ser maior do que as nossas forças. A gente pode sofrer muito mais do que nós podemos suportar. Pelo menos a sensação é essa. Ainda que o Senhor Deus ele nos sustente, seja conosco. Mas a sensação, o cristão pode passar assim por essa sensação de um sofrimento tão grande, de achar que não tem mais forças para lidar com ele. Pode vir por conta de uma doença, pode vir por conta de uma perda, de um luto, pode vir por conta de um aperto financeiro, pode vir por qualquer tipo de área. O cristão pode sim passar por um sofrimento dessa natureza, a ponto de achar que é maior do que as suas próprias forças. E ao mesmo tempo, se desesperar da própria vida. O grande apóstolo Paulo, ele não era autônomo. Haviam situações que ele passava, como essa aqui, que claramente demonstravam a sua necessidade de ser dependente de Deus. A verdade é, meus irmãos, que não apenas o apóstolo Paulo, mas todo cristão, muitas vezes só se depara, só enxerga a sua dependência do Senhor Deus quando enfrenta um tipo de situação semelhante. Muitas vezes é o que acontece conosco. Nós precisamos passar por um sofrimento, e um sofrimento de tal intensidade, para que nós possamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Você não se lembra do caso do filho pródigo? Aquele rapaz que abandona a casa do seu pai, que leva a sua herança embora, que gasta e faz o que ele bem quer da sua vida, e aí, em certo momento, ele cai em si, claro, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo que o convence do pecado e o faz retornar. Depois de ele lidar com aquela situação de total desespero, sofrimento intenso, inimaginável. Eu pergunto a você, você já teve que lidar com um sofrimento desse, com essa intensidade? Já teve que enfrentar isso na sua vida?
Ou talvez você esteja enfrentando agora um sofrimento dessa natureza, a ponto de que você não tem mais forças para lidar com ele, você não tem mais ânimo para acordar pela manhã, fazer suas atividades, só há desânimo, só há tristeza em sua vida. Talvez a causa desse sofrimento seja por conta de um ente querido que você perdeu durante essa pandemia. E isso te abalou de tal maneira que você sente que as suas forças, que você não tem forças para lidar com isso. E até mesmo você já chegou a se desesperar da própria vida. Ou pode ser por algum outro tipo de situação, como por exemplo, um filho que você possui, que está afastado dos caminhos do Senhor, que não teme a Deus, que está vivendo em rebeldia contra a palavra do Senhor Deus. E isso tem te afligido de tal maneira que você tem passado por esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Eu não suporto mais isso. Eu não tenho mais como encarar isso, esse sofrimento. Eu estou desesperado. Talvez você já tenha experimentado algo que o apóstolo Paulo falou aqui, até mesmo no sentido pessoal, não acerca de outra pessoa, mas de você mesmo. Aquela sensação de quase morte. Há muitas pessoas que relatam esse tipo de experiência, que chegaram a quase morrer, ou até mesmo a chegar o seu coração paralisar. E perceba que normalmente, quando essas pessoas voltam, essas que disseram ter tido essa experiência de quase morte, de terem seus corações paralisados ali, os batimentos, quando voltam, muitas delas voltam com uma sensação, com um senso de responsabilidade, de que ele recebeu uma nova chance de continuar. Até mesmo pessoas que não são cristãs. Como se tivesse que se engajar em alguma missão agora, em fazer alguma coisa, fazer o bem ao próximo, em alguma coisa se envolver que pense em algo maior do que a sua própria vida. Porque ele foi livre daquilo para executar um plano de alguém superior, alguma coisa assim. Ora, se até pessoas que não temem a Deus, em certo sentido, podem passar por esse tipo de coisa e ter essa sensação, quanto mais nós como cristãos, quando lidarmos com o sofrimento, e o sofrimento com tal intensidade, isso necessariamente, ó crente, deve levar você e a mim a ter o senso de dependência do Senhor Deus. De que nós não somos independentes, nós não somos autônomos, nós dependemos totalmente de Deus. Se você até agora não pegou o Covid, saiba que isso não se deve simplesmente ao fato de você ser prudente, usar máscara e você se prevenir em todas as questões possíveis. Eu não estou dizendo aqui para você não fazer isso, tem que fazer, é sua responsabilidade. Mas em última instância não é isso que lhe livra desse vírus. Ou se você pegou o Covid e escapou da morte, não foi porque os médicos o livraram, claro, foram importantes, são instrumentos do Senhor Deus, mas em última instância, se você está até hoje aqui, e passou e tem passado por essa pandemia, é porque o Senhor Deus tem lhe sustentado, apenas Ele, por meio dos seus instrumentos, é claro, mas é Deus quem nos sustenta, e isso deveria, em meio ao sofrimento principalmente, nos levar a esse reconhecimento ainda maior, de que nós somos totalmente dependentes do Senhor Deus, totalmente. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, depois de declarar a sua experiência de quase morte, de terrível sofrimento, ele agora começa a falar acerca de como isso, o propósito disso, de como isso trouxe implicações na sua vida. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Perceba a ideia de propósito, de objetivo. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo faz menção aqui a essa sentença de morte,
Sentença de morte que não estava apenas ligada ao fato de ele ter passado por aquele sofrimento e pode ter ficado próximo da morte, ficou próximo da morte. Não apenas isso, mas essa sentença de morte do apóstolo Paulo começou na sua conversão. Quando lá em Atos capítulo 9, ele foi convertido e já chamado pelo próprio Cristo para pregar o Evangelho, lá mesmo o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, declarou a ele o quanto ele iria ter que padecer por conta do nome de Cristo. Ali mesmo, na sua conversão, ele já recebeu a sentença de morte sobre a sua cabeça. E assim não é com todo cristão. Todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que estão em Cristo, têm sobre suas cabeças a sentença de morte. Renunciam às suas próprias vidas e passam a viver para Cristo diariamente, mortificando a sua própria carne. E ele fala do objetivo. O objetivo é para que haja confiança. Uma confiança não nele mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Perceba, confiança não em qualquer Deus, mas no Deus que ressuscita os mortos, o Deus das Escrituras. É Ele quem suscita o sofrimento, e Ele faz isso para que nós não confiemos em nós mesmos, mas nele que ressuscita os mortos. E aqui, é claro, não tem como a gente não lembrar imediatamente da mesma expressão, do mesmo acontecimento com Abraão. O apóstolo Paulo está dizendo que, mesmo que ele tivesse morrido, mesmo que ele tivesse encarado a morte, ainda assim ele não deixaria de confiar nesse Deus que é capaz de ressuscitar mortos. Olha lá para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, quando aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão oferece o seu filho a Deus e ele cria que mesmo que o Senhor Deus matasse o seu filho, sacrificasse o seu filho ali, ele era poderoso para ressuscitá-lo. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus do apóstolo Paulo, o Deus das Escrituras Sagradas, este Deus, o Deus que ressuscita mortos. E aqui eu quero que você tenha em vista duas coisas. Primeiro, que a doutrina da ressurreição mencionada pelo apóstolo Paulo, ela traz, como ele já disse aqui, confiança em Deus. Se você crê que Ele é o Deus que ressuscita mortos, isso necessariamente lhe leva a confiar nele, a depender dele. E ao mesmo tempo, a doutrina da ressurreição é uma doutrina que traz consolação aos nossos corações. Mais uma vez, voltando à imagem do consolo dos primeiros versículos. A doutrina da ressurreição traz confiança, dependência de Deus ainda mais, e também consolação ao coração dos crentes. É por isso, meus irmãos, que sem ressurreição não há cristianismo. Sem essa doutrina, que é basilar, que é fundamental da nossa fé, não há fé verdadeira. Quer ver isso? Vá lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, volte só um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 12. Olha o que diz o próprio Paulo aos Coríntios também, mas na sua primeira carta. A partir do versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Haviam entre eles lá hereges, propagando esse falso ensino, contra a ressurreição de Cristo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, é inútil a nossa pregação.
E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. É o argumento de Paulo. Se a doutrina da ressurreição dos mortos não é bíblica, ela não vem de Deus, então logo Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, essa pregação aqui ela é inútil, ela é vã, não tem nenhum sentido. E ainda nós somos testemunhas contra o próprio Deus, dizendo que Ele fez algo que Ele não fez, atribuindo a Deus algo que Ele não executou. E aí, perceba as implicações disso. Se alguém abraça esse ensino, ele não tem o Cristo das Escrituras. Ele é um perdido ainda. É impossível, e eu quero enfatizar isso daqui, abraçar a fé cristã e negar a ressurreição. É impossível. E eu quero enfatizar porque, na história da igreja, especialmente nos últimos séculos, homens se levantaram para ensinar justamente isso daqui, que a ressurreição não passou de, como alguns colocaram, não, Cristo ressuscitou, mas ressuscitou na pregação dos apóstolos. Quando os apóstolos começaram a pregar acerca do Evangelho, acerca de Jesus, Jesus ressuscitou na mensagem. E isso passa a uma ideia, até algo tão belo, uma imagem tão bonita, Jesus vive na mensagem. Não, nada disso. É claro que a palavra de Deus é viva, mas Cristo ressuscitou de fato, na história, fisicamente. Deus o levantou dos mortos. Esses foram conhecidos por liberais, por negarem a ressurreição, a doutrina da ressurreição de Cristo. Muito cuidado com isso. Você pode achar que isso não está tão presente em nosso meio, não é tão do nosso tempo, mas é sim ainda em nossos dias. Ainda há pregadores que anunciam essa mensagem. Falam bonito, são muito bem articulados, costumam usar algumas frases de efeito e até alguns termos que chamam a atenção, como Jesus é minha chave hermenêutica. Eu não preciso da tradição da igreja. Eu não preciso desse negócio de credos. Não, eu não estou limitado a isso. E aí quando você vai ver e começa a vasculhar o que o indivíduo crê, você vai ver que ele nega doutrinas essenciais da fé cristã como essa, da ressurreição. Muito cuidado. Voltando lá para 2 Coríntios capítulo 1, é nessa doutrina que o apóstolo Paulo se fundamenta, se agarra, ele fica preso aqui. Por causa disso, eu posso confiar no Senhor. Claro que não só por causa disso, mas também por causa disso. E posso ser consolado por Ele. E aqui eu quero trazer mais um ponto acerca disso, no caso um subponto. Quem disse que doutrina não é importante? É com essa doutrina que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a confiar mais em Deus e a lidar com o sofrimento. Percebe a importância de você não negligenciar o conhecimento da palavra de Deus e crer nesse conhecimento, crer nessa revelação? Porque no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia que a coisa apertar a ponto de você desesperar da própria vida, uma das coisas que vai te trazer confiança e vai te manter firme diante da adversidade é saber que Jesus ressuscitou dos mortos. Crer nisso, não apenas saber, mas crer nisso. Isso trará confiança ainda mais em você, no Senhor Deus, e consolo ao seu coração. Eu já tive que lidar com isso há alguns anos, quando me deparei, não a minha própria vida, mas a vida do meu pai, diante de uma circunstância em que ele esteve numa situação de quase morte. E nessa circunstância de quase morte do meu pai, onde ele esteve internado por conta de um AVC hemorrágico, uma das coisas que me fazia
permanecer firme na minha fé, diante daquela adversidade, diante daquele desespero, era saber que Ele estava em Cristo, que meu Pai está em Cristo, e se Ele morresse, o Senhor o ressuscitaria naquele grande dia. A doutrina da ressurreição, tanto começando pelas primícias, o Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar e permaneceu ressurreto, Ele fundamenta toda a doutrina da ressurreição, onde todos nós que estamos em Cristo um dia ressuscitaremos. Isso trouxe confiança no dia da angústia, e eu espero que seja assim com você, que quando você lidar com esse sofrimento, a doutrina, seja da ressurreição ou qualquer outra da palavra de Deus, traga confiança nesse Deus e ao mesmo tempo consolação ao seu coração. Mas o apóstolo Paulo ainda segue falando aqui no versículo 10 acerca do que Deus tinha feito ali, mesmo com aquela sentença de morte sobre a sua cabeça, e ele demonstrando confiança no Deus que ressuscita os mortos, ele declara: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Agora Paulo ensina que, ele declara que testemunha que Deus o tinha livrado daquele sofrimento. O que ele achava que iria acontecer, provar a morte, tinha chegado ao seu fim, Deus o livrou. E aqui, meus irmãos, é claro que nós estamos sendo ensinados de que sim, Deus livra o seu povo. Isso acontece, nós não negamos isso. Nós não negamos que Deus proporciona livramentos até mesmo nos dias de hoje. Deus nos livra de morte, fisicamente falando mesmo. Quando alguém escapa num acidente, ou de uma doença que pegou, ou de alguma outra coisa, Deus dá livramentos ainda assim ao seu povo. Isso acontece. E louvado seja o Senhor Deus por isso, que nos livra da morte. Mas isso não significa que Deus livra sempre, o tempo todo, em que nunca o mal chegará até o ponto de a morte acontecer na vida do indivíduo. Paulo declarou acerca de uma situação específica que Deus o livrou, mas isso não quer dizer que ele sempre seria livre de qualquer circunstância. Na verdade, esse próprio apóstolo Paulo morreu, como diz a história da igreja, de forma foi executado, tendo sua cabeça decapitada. Este homem acabou morrendo dessa forma. Então, o próprio Paulo, que experimentou vários livramentos de Deus, não está ensinando sim, por um lado, que Deus nos livra, mas não está dizendo que sempre isso vai acontecer, a ponto de que nós nunca provaremos a morte. Só não provará a morte aqueles que estiverem vivos quando Cristo retornar. Tirando esses, todos nós, todos aqueles que não estiverem nesse contexto, morrerão, provarão a morte. Em algum momento isso vai acontecer. Só que, ainda que isso aconteça, haverá livramento. Porque ele usa aqui a palavra nos 3 tempos: passado, livrou; no futuro, livrará; e no presente, continuará livrando. E aqui eu quero enfatizar o futuro. Esse Deus que ressuscita mortos, que nos livra muitas vezes de situações que nós passamos, inclusive de sentenças de morte, ainda que Ele não livre até sempre, que haja um momento em que a gente morra, ainda que você desça a sepultura, esse Deus que livra o seu povo, esse Deus que ressuscita mortos, há de lhe ressuscitar naquele grande dia. A você que está em Cristo Jesus. A promessa do Senhor Deus para o seu povo, que Ele ressuscitará naquele grande dia. Que maravilha isso! Porque o livramento do Senhor Deus é completo. Não há aqui nenhum tipo de exceção. Ele sempre livra. Quando eu digo que Ele nem sempre livra, estou falando fisicamente. Aqui, é claro. Mas, em última instância, Ele vai livrar ainda assim. Porque você vai ser ressuscitado. Você vai voltar à vida. É esse tipo de doutrina, é esse tipo de ensino aqui, que nos leva a depender ainda mais do Senhor Deus, a confiar nele e saber que somos totalmente dependentes dele. Sabe por quê? Imagine,
Quando você dorme, a sensação mais parecida seria essa, vou usar como ilustração, você fica totalmente vulnerável. Você está dormindo, totalmente vulnerável. Agora imagine alguém que está morto, totalmente vulnerável, sem nem ter o que fazer por si mesmo. A ressurreição é a principal demonstração da nossa dependência do Senhor Deus. Por quê? Porque você não tem como fazer nada por si mesmo. Nada. Nada. Uma vez que você morrer, não tem como você mesmo voltar. Não tem como você mesmo levantar. Você tem que depender de Deus. Só Ele pode ressuscitar mortos. Apenas Ele. Então, eu pergunto a você, crente, nessa tarde. Se você, de fato, crê nessa doutrina aqui, crê que Cristo ressuscitou e que há uma promessa que Ele vai cumprir, de que Ele ressuscitará o seu povo, eu pergunto a você, se você crê nisso, então por que é que você anda tão angustiado diante dessa tribulação, que é muito menor do que a própria morte? Por que você anda tão desesperado da própria vida? E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, é claro que pode, mas por que você coloca isso, esse problema nessa situação? Será que realmente é algo que tem que ter esse tipo de tratamento? A esse ponto, se a morte que você vai provar, Deus já prometeu que vai te livrar. Quanto mais dos demais problemas, das demais dificuldades de nossas vidas. Todo e qualquer sofrimento é diminuto, é incomparavelmente menor do que este. E acerca deste, Ele já prometeu que vai nos livrar. Terceiro e último lugar. Agora ele demonstra, o apóstolo Paulo, a evidência de nossa dependência de Deus. Na verdade, ele já demonstrou uma evidência aqui, a ressurreição, mais uma aqui. Ajudando-nos também, vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aqui nós temos as duas categorias que formam as orações, tanto as súplicas como também ações de graças. Súplicas que são feitas pelo povo de Deus, por aqueles que sofrem, e aqui o foco especialmente nos ministros que pregam o Evangelho. E uma vez que eles suplicam a Deus o favor divino para que livre aqueles que pregam o Evangelho dos perigos, das ciladas, preservem suas vidas, Deus atende às suas orações misericordiosamente, e aí uma vez que isso acontece, eles rendem graças a Deus pelo livramento. Há uma relação aqui praticamente de causa e efeito. Aqueles que oram a Deus para que Deus execute o livramento, Deus responderá livrando, e o povo responde de volta a Deus, dando graças a Ele e glorificando o seu nome. O que nós temos aqui é o maravilhoso meio de graça da oração. Instrumento que foi dado pelo próprio Deus, ordenado por Ele, para nós utilizarmos, e dentre aqui os propósitos, para que nós glorifiquemos o seu nome, quando nós orarmos a Ele, clamando pelo livramento, e Ele conceder a nós. Este é o ensino. E eu pergunto a você, você tem sido este que Paulo menciona aqui, está entre esses que oram por aqueles que sofrem na igreja, e especialmente pelos ministros, que sofrem por conta do Evangelho, pregando o Evangelho, que são perseguidos? O Senhor Deus levantou a todos nós para fazermos isso, uns pelos outros. E como eu falei no sermão da semana passada, a gente normalmente tem a tendência de se preocupar apenas com os nossos problemas, mas esquecemos que há outros angustiados ao nosso redor. E nós recebemos a consolação de Deus para consolar esses angustiados. E aqui também, olhar ao nosso redor e observar
que há pessoas também que sofrem, que precisam de livramento, que você deve ajudá-las, inclusive em oração, orando por elas. O nosso pastor, o ministro dessa igreja, esteve recentemente doente, e nós sabemos, ou pelo menos temos uma ideia do quanto ele sofreu com isso. Você tem alguma dúvida que foi o próprio Deus que se apiedou de sua vida e o livrou, inclusive utilizando de nossas orações para atendê-las, não por causa de nós, mas porque Deus utiliza esse instrumento para glorificar o seu nome na vida do seu povo. Foi isso que aconteceu e isso tem acontecido. E assim continuará. Que nós sejamos fiéis nesse procedimento, em orarmos ao Senhor Deus pelo livramento. E quando Ele não conceder o livramento temporal, físico aqui, daquilo que nós pedimos, ainda assim, que nós continuemos a render graças a Ele, porque Ele já prometeu e vai cumprir o livramento dos livramentos, a grande ressurreição. Que o Senhor Deus abençoe o seu povo nessa tarde com essa palavra, que você esteja consolado em Deus, em Cristo, por meio do Senhor Deus, e ao mesmo tempo você tenha despertado ainda mais para a sua dependência de Deus. Você não é autônomo. Você não é autônomo. Se há alguém que me escuta e que não crê em Cristo, você tem uma falsa sensação de autonomia, de que você é o dono do seu nariz, de que você decide o seu destino, que você faz conforme a sua vontade. Mas você não é autônomo. Até o ar que você respira vem do Criador, do Senhor Deus. E se você não reconhecer a dependência que você tem dele, e você deve reconhecer isso se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo, se você não fizer isso, o seu lugar é no juízo eterno, no lago de fogo e enxofre. Mas quanto aos crentes, aqueles que estão em Cristo, nós já reconhecemos e que continuemos a reconhecer a nossa total dependência de Deus em meio ao sofrimento. Que o Senhor Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.